Olá! Hoje é dia 28 de novembro de 2016 e você está ouvindo a 117ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente de Belo Horizonte, que hoje fez um calor incrível e de tardinha deu uma chuvinha meio michuruca, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, onde eu tenho a clara impressão de a gente dividir o mesmo tempo meteorológico, Caio, eu sou o Felipe Meyen. Hoje a gente vai falar sobre o Casey Neistat, mas vamos tocar o barco um pouco, não é isso? É isso mesmo. Antes do nosso assunto principal, vamos a algumas formalidades que são muito necessárias, né, cabeça? Em primeiro lugar, agradecer a todos que nos ajudam no Patreon. Você que é amigo do Ainda Sem Nome e entrou lá no patreon.com/ainda sem nome e se dedicou a deixar uma gorjetinha pra gente, a gente agradece muito a você e solicita a você que está escutando e que já escutou outras edições, gosta do Ainda Sem Nome, lembre-se de abrir o seu bolsinho, aproveitando que agora, né, estamos em época de caixinha de Natal, né? Nós vamos soltar a nossa própria caixinha de Natal agora. Vamos fazer uma caixinha de Natal. Imagine, meu caro ouvinte, o Caio César com uma caixinha de sapato balançando algumas moedas dentro, em frente ao seu carro aí no sinal. Pronto, pode abrir os olhos. Esse sou eu realmente balançando uma caixinha de sapato com alguns trocados dentro, esperando a sua contribuição para o Ainda Sem Nome ficar ainda melhor. Vai lá no aindasemno.me, dá uma olhadinha lá no banner do nosso Patreon, ou vai direto no patreon.com/ainda sem nome e confere o que a gente tem a oferecer e deixa lá uma ajuda pra gente. É isso aí, no Ainda Sem Nome você tem acesso a todas as nossas redes, todos os nossos episódios, aonde o nosso podcast está morando, e você que gosta do Ainda Sem Nome, você gosta do tema ou é a primeira vez que você escuta, né? A gente faz o convite para você participar do nosso supergrupo do Telegram, no endereço aindasemno.me/supergrupo, onde a galera discute o pré, o durante e o pós do Ainda Sem Nome, tipo um sistema solar de assuntos aleatórios, né, Caio? Mas tá muito legal, é muito movimentado, e se você gosta do nosso podcast, entra lá e bate um papo com a galera, é muito animado, você descobre muitas coisas novas, como eu ando descobrindo. Hoje o dia foi movimentado para o outro lado, que não para a telinha, mas eu vi que o telefone vibrou bastante, depois eu vou me atualizar. E um salve para a galera do Supergrupo, você que é do Supergrupo aí, galera, ó, um salve para vocês, um abraço do Paulinho. Muito bem. Vamos para as frivolidades da semana, Caio? Vamos para as frivolidades. As frivolidades da semana. E então, cabeça, quais são as nossas frivolidades para esta semana? Eu vou fazer uma para você que é de Belo Horizonte, e tenho certeza que você que não é de Belo Horizonte deve ter um radialista que tem a mesma tradição do Acir Antão da Rádio Itatiaia, que abriu o programa falando dos aniversários do dia. Quando a pessoa tinha mais dinheiro era o Whisky Amigo, quando tinha menos dinheiro era o Regabof. Regabof. Onde que é o Regabof hoje, na cabeça? Hoje eu diria que minha irmã está fazendo um Whisky Amigo com Regabof. Natália está completando 32 anos. Fica aqui meus votos de felicidade e muita coisa boa para ela, que já participou do nosso podcast, né, Caio? Isso aí, é uma das edições mais elogiadas, que foi a nossa edição sobre a causa feminista, cara. Precisamos conversar muito ainda sobre isso, e a participação da Natália foi muito joia. É isso aí. E a outra frivolidade é que na semana passada eu tinha feito uma promessa para os nossos espectadores, especialmente nossos amigos do Supergrupo, e eu tinha que assistir um episódio de Black Mirror. Eu não assisti um, mas sim 2 episódios de Black Mirror, cara. Ah, cabeça, merece aí, ovacionado pela plateia do Ainda Sem Nome. Agora, reporte, cabeça, quais foram os episódios que você assistiu? Cara, a gente assistiu The Entire Story of You, da segunda temporada. Ou da primeira? É da primeira, né? O Entire History of You é o da memória, né? Isso, é o da memória. Aham. E assistimos, é da primeira temporada. E assistimos também ao Nosedive, que é Nosedive, que é o das redes sociais, que é o do rating social lá, onde todo mundo se avalia e a menina quer ser
Ela quer chegar no panteão dos que gozam de alto status social em alguma rede bizarra. Cabeça, alguma coisa específica o motivou para a escolha destes episódios em questão? Cara, não, na verdade, eu escutando aqui e ali, as pessoas falaram que esses eram interessantes, eu achei que tinham mais a ver com a nossa história aqui do Ainda Sem Nome, e aí eu resolvi, então, assistir esses 2 episódios. E aí eles recebem o selo cabeça de qualidade? Caio, eu vou dizer o seguinte, cara, eu achei... me deixou incomodado. Eu acho que o objetivo era esse, né? Assim, as pessoas que assistem Black Mirror ficam bastante incomodadas com a discussão proposta. E eu fiquei incomodado. O Nosedive, assim, parte com a fotografia. Eu sei que não tem nada a ver com o tema, mas tem a ver com o tema. Que é tudo tem total, tema, né? Tudo com tipo pouca saturação, assim, aquele azulzinho claro, vermelho claro, rosa claro, verde claro. E uma sensação de falsidade, assim, sabe? Eu acho que é mais ou menos essa a intenção, né, cara? Os nossos ouvintes, diretores de arte, eles podem confirmar isso. O uso dessas tonalidades, esses tons pastéis ou pouco saturados, isso pode ser bacana, né? Mas se você só usa esses tons, você fica meio monótono, né? Fica meio... Eu acho que é mais a onda que eles queriam falar, né? Que a vida fica sem graça, né? Daquele jeito. E a questão também desse negócio de todo mundo se avaliar... assim, na verdade, só explicita um negócio que todo mundo faz hoje, que é avaliar todo mundo e querer ficar bem em redes sociais, entendeu? Sempre depois dessa discussão, não sei se isso rolou depois desse episódio, a discussão vai pro o lado que você está levando, que é de todo mundo avalia todo mundo. E aí a galera sempre vai pro lado de olhar qual é a sua avaliação no Uber. Você sabia que você tem isso, né, Cabeça? Tem uma coisa engraçada sobre essa avaliação do Uber, que certa vez eu mostrei isso pro meu pai. E aí a avaliação dele era, sei lá, 4.87. E ele ficou puto, ele falou, mas eu dou 5 estrelas pra todos os motoristas, qual foi o motorista que não me deu nota 5? Então, esse episódio, ele motiva esse tipo de discussão. E, bom, vou soltar um spoiler aqui. Não spoiler, né? Acho que todo mundo já deve ter visto Black Mirror, tá? O grupo devia estar só esperando eu terminar de ver esse negócio. Mas a única pessoa normal do episódio é a caminhoneira, cara. A única pessoa normal do episódio é a caminhoneira. E o negócio do spoiler, cara, a essa altura do campeonato, né, bicho? A gente já soltou spoiler de Walking Dead e também tem uma fala do assistente do Frank Underwood, um recadinho dele, não sei se a nossa audiência já ouviu. Cara, spoiler faz parte da vida, né? I think it's important to distinguish the mean-spirited spoiler from the inevitable spoilers. The first is when you try to ruin it for the other person just for the fun of it, which means you either have some very forgiving friends or you have no friends at all. The second is when you're so late to the show that everything sounds like a spoiler to you, but it's basically common knowledge for most people that watched it and that want to start a conversation about it. It's called social media for a reason. Mas tem um cara que escreve sobre televisão no Vox, Todd Van Der Werf, eu acho. E ele falou o seguinte, cara, você é uma pessoa inteligente, você não precisa de spoiler, você não precisa de ver todas as outras temporadas para chegar na temporada atual da série que você quer começar a ver. Você tem a Wikipedia pra isso. Eu faço muito isso, cara. Essa é uma dica aí dentro das nossas frivolidades, uma dica bacana que eu dou pra galera. Um costume, assim, tradicional aqui de casa é a soneca durante o episódio, sacou? E aí quando rola uma soneca... Estamos sozinhos, cara. Quando rola uma soneca extended remix, sabe? Que você tipo acorda com aquele alerta do Netflix, tem alguém aí ainda? Aí você desencana, sacou? Let the beats go, assim. Você vai lá na Wikipedia e olha o resuminho das coisas. O que eu perdi? Eu perdi isso. Beleza, então, bora lá, toca pro próximo aí. Isso aí. E a vida segue, velho, porque senão, né? Não adianta, né? Não, porque a soneca, ela faz parte, né? Ainda mais quando, sei lá, a gente atinge certa idade, né, cabeça? A soneca é nossa companheira, né? E ainda mais eu e você que temos esse costume de acordar com as galinhas, né, Caio? Poxa, cara, eu que ligo o despertador das galinhas, né?
Você que acorda as galinhas, né? Bicho, aí o galo fica pé da vida comigo, que eu é que canto pra ele. É, isso aí. Eu tenho esse costume, então chega o avançado da hora que a gente tá, mais ou menos, e as coisas já não começam a funcionar como deveriam. Então, é foda. Se eu sentar pra ver episódio agora, com certeza eu vou cochilar. O outro ponto que eu ia falar do The Entire History of You, que é o outro episódio que eu assisti, é uma coisa curiosa, assim, que você vê claramente que a produção ela é inglesa, né? Porque essa terceira temporada parece que já é americana. Já é Netflix. E você vê completamente a diferença de senso de humor, esse sarcasmo, essa ironia inglesa que eu acho maravilhosa, fotografia e tudo mais. Esse episódio me deixou incomodado porque, tipo, é como se você manipulasse todas as suas experiências e talvez isso não ia resolver os seus problemas, sabe? Eu tava discutindo isso, tipo, quando você, é assim, eu poderia pagar, por exemplo, um trauma de voar de avião. Só que se eu pagasse esse trauma, eu continuaria tendo porque eu nunca teria voado de avião antes. Pra ficar num exemplo pequeno, assim, né? Então, assim, tem outras coisas muito piores e que, no caso, apagar a memória de alguém, de algum relacionamento, uma experiência profissional, alguma coisa assim, certamente vai ser um negócio esquisito. E eu fico pensando sob a ótica do machismo que a gente vive todos os dias na sociedade, como que, por exemplo, o revenge porn seria uma coisa horrível, né? Sim. Seria uma coisa horrível. Então, assim, eu acho muito bom que a gente não consiga gravar as nossas memórias e tocar pra frente e pra trás, porque isso dificilmente teria algum benefício, sabe? E essa brincadeira com a memória é um negócio que a gente não deve mexer, né? Já dizia aí a lição vivida pelo Joel Barish. Você se lembra do Joel Barish, cabeça? Não lembro de Joel Barish. Joel Barish é o personagem de Jim Carrey no Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Quando ele contrata a empresa Lacuna. Lacuna é o nome da empresa que ele contrata, aí vai lá o Mark Ruffalo e o Frodo vão lá na casa dele para tentar apagar a memória dele, para ver se ele esquecia a menina do Titanic, e não foi possível, né, cara? A gente não deve brincar com a memória. E aí você fica pensando, eu fiquei pensando assim, porque o episódio começa com uma experiência profissional horrível dele, né? Então, assim, todas essas experiências, para que necessariamente você queria lembrar disso, desse jeito, assim, ter isso guardado, sabe? Então, enfim, esse episódio me deixou um pouco incomodado também. E aí, cabeça, recuperando umas discussões que até aconteceram no nosso digníssimo supergrupo, o Black Mirror, a gente está despendendo um bom tempo aqui para ele, porque você entregou a toalha e aceitou que o FOMO venceu, né? Mas não necessariamente isso é porque o Black Mirror é o auge do primor, não é nada disso. Né? É uma série ok, né? Eu diria que é uma diversão decente. E se fosse possível recomendar a você, cabeça, dar sequência ao seu acompanhamento do Black Mirror, eu recomendaria o primeiro de todos, que é o episódio do porquinho. Em seguida, eu recomendaria o Engenharia Reversa, que é o episódio das baratas da terceira temporada. E, por fim, o episódio das abelhas, também da terceira temporada. Esses eu acho que são os melhores e, assim, tipo... realmente bem impactante, assim, bem legal. Não são discussões assim inéditas, mas são discussões bem legais, o jeito que eles levantam e aquele negócio, né? É uma série legal que ela te fala uma coisa que você já sabe, mas te fala de um jeito que te faz pensar. Então isso que é o interessante. É igual o Central do Brasil, né, cara? É assim, você sabe que você vai ser impactado, aí você vai lá, assiste e é impactado. E é isso aí. E tem uma coisa que eu achei engraçada, que a gente hoje começou a discutir isso no Supergrupo sobre Black Mirror, e algumas pessoas falaram, cara, não é tão legal, não achei tão legal assim. Então, exatamente aquilo que você falou, não é um primor, te faz pensar, mas tem outras coisas aí também. E assim, no meio da tarde foram recomendadas diversas outras séries, né? Isso aí. E então... não é tão legal quanto o nosso assunto de agora, cabeça. É o assunto central do nosso querido episódio. Cabeça, Casey Neistat parou de fazer vídeos? Não, Casey Neistat, ou Casey Neistat, se você for educado nos Estados Unidos, se você for, assim como a Sasha, for alfabetizada em inglês... Ah, sim, é o meu jeitinho, cabeça.
Casey Neistat, semana passada ou retrasada, ele disse que ia parar o videolog dele. O videolog que levou ele de 100 mil assinantes para mais de 5 milhões, quase 6 no YouTube. Números, tipo, absurdos. 1,5 milhão de visualizações por episódio. Eu achei interessantíssima a repercussão do fim, porque alguns dos podcasts, dos youtubers que eu mais gosto, um deles é o Ted Forbes, do The Art of Photography, que vai estar nas notas do episódio. Ele falou muito da linguagem e do que o Casey Neistat fez para o YouTube. E ele também concordou com o próprio argumento do Casey Neistat de que ficou fácil. Assim, e para quem acompanhava o videolog todo dia, você via que era assim, um time-lapse, era uma frase, um time-lapse, o lettering, ia ter um passeio de skate, um passeio de drone, as imagens de drone mais lindas que você vai ver, qualquer coisa no meio, um blá blá blá, fim do episódio. Então, até pra gente não era necessariamente algo novo. Eu tava aqui imaginando que ele havia desistido depois de ter andado no kart aqui do Shopping Boulevard. Não foi por isso não, né? Não foi por isso. E aí hoje, enfim, a internet repercutiu. Hoje ele voltou, na época voltou a dizer que ia fazer os vídeos que o tornou famoso, que são aqueles... os curtazinhos que ele fazia pro YouTube. Hoje ele postou um também, inclusive. Mas hoje também saiu a notícia de que a CNN comprou o aplicativo dele, a startup, que era o Beam, que era um aplicativo onde você poderia fazer vídeos sem edição nenhuma. Você colocava no peito, porque tampar a câmera, e aí ele ia começar a gravar sozinho. Curiosamente, a gente falando aqui de Black Mirror, tem uma história, tem uma coisa engraçada que uma das justificativas da criação do Beam era o fato de você... era uma tentativa de combater os fakes e as coisas não tão naturais que ele via nas redes sociais todos os dias. O que é curioso é que o Beam nunca pegou, assim... Demorou pra sair, era muito bugado, só tinha pra iOS. Quando saiu pra Android era bem bugado, eu baixei, usei tipo 3, 4 dias, falei, cara, não vai dar, não rola. Ninguém interage, você não sabe direito como é que funciona. Parece que no próprio Reddit muita gente reclamava de que o próprio Casey parou de usar o aplicativo dele. E aí, do nada, hoje a gente descobre que ele vendeu o Beam, ele, o sócio, não eram ele, o sócio, mais uma dúzia de funcionários, venderam o Beam por 25 milhões de dólares para a CNN. Pois é, e ele vai fazer uma sequência de vídeos ou um quadro, alguma coisa na CNN, não é isso? A história, quando você entende, assim, na verdade, a CNN comprou o passe dele e do sócio dele, né, mas mais dele. Ele vai ter um cargo lá e vai coordenar a produção e uma parte criativa da CNN, para a CNN atingir um público que não é dela. Tem uma aspas muito legal na matéria do The Verge, que é o Andrew Morse, que é o chefe global da CNN Digital, fala que o Casey ele conseguiu tocar mais de quase 6 milhões de espectadores realmente poderosos. A grande maioria não sintoniza na CNN. Aí ele fala, para construir essa audiência de maneira autêntica, a gente acredita que a gente precisava construir algo novo. Então, basicamente, eles compraram o Beam, compraram o passe do Casey Neistat, vão pôr desse jeito, vão matar o aplicativo e eles vão construir algo novo lá que vai ser incorporado à plataforma da CNN, aos sites da CNN de alguma forma. Eu postei essa matéria no meu Facebook mais cedo e tiveram alguns comentários bastante interessantes, assim. Por exemplo, o Bruno Milagres disse que é o movimento certo, porque basicamente acabou o dinheiro, e foi um negócio bom para ambas as partes, meio Celso Russomano, assim. O CEO já acha que é um negócio que está fadado ao fracasso, porque
todo mundo tentou chegar em todas as telas e todo mundo falhou miseravelmente, exceto a Disney. Então, a CNN já está com problema de que a audiência está caindo, às vezes está atrás da MSNBC, e aí eles só têm essa alternativa de comprar mídias novas, o CEO coloca isso entre aspas, para tentar agregar o grupo. E tipo, não vai rolar. Pois é, cara, eu vou um pouquinho antes na história e vou olhar o seguinte, será que esse fim do vlog dele tem a ver com esse acordo fechado com a CNN? Às vezes ele fechou isso com a CNN e uma das prerrogativas foi dar uma pausa nessas publicações aí para você priorizar o que você vai publicar na nossa plataforma ou o que vai rolar no nosso canal ou o que quer que seja. Será que não teve uma coisa dessa? Caio, eu acho que não, até porque não sei se a matéria do Gizmodo, eu não sou alfabetizado em Gizmodes. É o seu jeitinho, cabeça. É meu jeitinho. Enfim, uma dessas matérias fala que tem uma aspas do Casey Neistat falando que o canal dele, a marca Casey Neistat e o canal dele no YouTube, qualquer coisa, é um acordo que não, tipo, basicamente não entraram no acordo com a CNN. Então, eu acho que não tem esse negócio. Eu imagino que, bicho, quando você via o videolog dele, era um negócio que demandava muito esforço. E parte, talvez, era engraçado porque ele não tinha essa dinâmica de ficar no mesmo lugar parado. Tendo a acreditar que a CNN, mesmo Casey Neistat sendo um cara disruptivo, moderno, põe do jeito que você quiser, a CNN vai pedir que ele fique dentro do escritório mais tempo, que limite as viagens. E assim, o assunto videolog ia ficar mais chato, a variedade de temas, locações e coisas seria menor. Então eu acho que, além de possibilitar que ele fique focado num projeto que realmente vai demandar dele, se vai dar certo ou não a gente só vai saber daqui a um tempo. Parece que vai ser lançado no verão de 2017, então a gente está falando de junho lá nos Estados Unidos. Eu acho que ele preferiu acabar com essas coisas para ficar focado no negócio que realmente, se vai dar certo ou não a gente não sabe, mas que vai demandar esforço dele, e isso é certo. Pois é, cara. E uma outra coisa que é bem interessante neste episódio, né, neste caso, mas é a migração do cara que vem do digital para a mídia de massa. Isso acontece aqui no Brasil, né? Você tem aqui aquela menina Mary Moon, você teve o que mais? O PC Siqueira foi pra MTV, essa Kéfera, né? Tem uma galera que vem do digital e vai pra mídia de massa. Né? É uma movimentação interessante, muito embora às vezes, como o CEO falou, né, isso pode, não pelos mesmos motivos, né, mas eu acho que é que o cara não necessariamente leva a audiência inteira, ele leva uma parte, lógico que ele leva uma parte, mas ele não leva a audiência inteira. E aí, retomando para dar um exemplo disso, não necessariamente para dar um exemplo disso, né, mas é assim, um cara que tem um poder de levar a audiência também está ligado à CNN, que é o Anthony Bourdain, e que é um caso bem interessante para a gente trabalhar aqui, né, cabeça, num aside, que é o Anthony Bourdain, que tem um programa que, inclusive, se eu não me engano, o que foi ao ar durante esse final de semana nos Estados Unidos é com o tema de Belo Horizonte, a averiguar, hein? Vamos confirmar, mas se eu não me engano é a última visita dele a Belo Horizonte, foi o Sem Reservas, né? Não, é o outro, é outro programa dele. É o outro? É o 24 Horas? Não, é um outro horas? Tipo lugares, sei lá o que das quantas. Eu vi o teaser disso, é interessante porque ele fala que tipo a cidade não tem nada. O estado não tem nada, o que também é a visão meio esquisita. Mas, assim, no Brasil inteiro, quando você fala de comida, várias pessoas vão falar que você tem que ir para Minas Gerais. E ele foi para Minas Gerais. Parece que ele foi lá no Bar do Zé Pretinho, lá na Serra. Conversou com o Ivo Faria, com aquele Leonardo Paixão. Então, assim, o Anthony Bourdain é um cara que eu tenho no mais alto
nível, assim. Eu queria ser muito amigo dele, entendeu? Pois é, ele é um cara que, se ele fala assim, saiu da CNN e foi para outro canal, você vai segui-lo para assistir. Sim. Né? O Casey Neistat, ou Casey Neistat aí, ele leva uma galera, mas não sei se ele leva no mesmo volume. Será? O cara, ele leva... Aí que tá um negócio, assim, né? Você tem que pensar... E aí eu cito o livro do Questlove que eu acabei de ler lá, o Something to Food About, que ele faz essa pergunta para vários chefes, que a questão é a seguinte... o Anthony Bourdain, ok, ele tem vários programas onde ele já começa a conversar com pessoas que não são chefes, não são amantes da cozinha, ele fala para pessoas comuns, alheias a essa área. O que a gente tem que pensar é o seguinte, porque o mundo da alta gastronomia é, tipo, muito restrito. Né? Então, assim, se ele não tá falando para esse povo, se ele construir uma base que é além da galera da comida, ele vai ter gente que é interessada na história dele, no negócio dele, e isso vai para todo lugar. Uhum. O Casey Neistat, ele tá trazendo pessoas que foram criadas no YouTube. Eu tô pondo muita aspa aqui, assim, vocês podiam estar vendo isso agora. Porque ele criou uma audiência, ele saiu de 100 mil para 6 milhões. Uhum. Ele consegue 1,5 milhão de visualizações por vídeo, que hoje, se você tiver 1,5 milhão de pessoas vendo seu programa espontaneamente, é um número excelente. Uhum. Se ele vai conseguir traduzir essa linguagem, esse poder de viralização que o povo adora, não sei o que não funciona. Se ele conseguir trazer isso para a CNN, para a mídia de massa, para a emissora que é quadrada também, certamente ele vai ter mais frutos do que talvez o cara que levar o Anthony Bourdain para a emissora dele. Entendi. Porque ele tá falando de gente nova, entendeu? Uhum. Apresentando uma mídia nova, vamos pôr assim, porque eu não sei nem como se os meninos de 17, 18 anos hoje assistem efetivamente televisão, mas você tá apresentando uma nova mídia, uma velha mídia nova para essa galera. Entendi. É a brincadeira que talvez isso não tenha acontecido aqui no Brasil com o programa do Porchat na Record, né? Eu me lembro que um dos esquetes, e aí eu acho que esse que é o problema, né, cara? O Adnet é um cara tão bom, o Porchat também, um cara tão bacana, aí eles vão fazer um talk show e eles fazem uma sequência de esquetes, eles não conversam com as pessoas, é só um monte de macaquice, coisa chata, né? Mas enfim, foi uma das primeiras esquetes lá do programa do Porchat, se eu não me engano, foi ele brincando que ele ia ensinar os meninos do YouTube a assistir televisão. Né? É uma coisa interessante a gente olhar isso, tem um monte de aspecto legal para tentar entender, e uma coisa primordial, né, cabeça? É uma coisa que tá longe de estar pronta. Né, porque é um negócio extremamente novo, mas já dá pra gente começar a olhar algumas coisas legais, que é, em primeiro lugar, o poder desses chamados influenciadores digitais, que é esse nome que está sendo dado para os camaradas como o Casey, que apareceram em primeiro lugar nas plataformas digitais interativas. Uhum. Eles são como qualquer outro, né? Como qualquer outra celebridade ou influenciador, né? Assim, é muito legal. Você tem lá agora um sanduíche do Bob's, né? Acho que é do Bob's, com o menino Whindersson Nunes. Whindersson, né? Você tem um sanduíche do Bob's com esse cara, né? Então você tem esse aproveitamento da imagem desses caras, que é um negócio muito legal. Isso tem um lado muito interessante, que é a influência verdadeira desses caracteres aí, desses camaradas. Eles são uma influência muito mais autêntica e orgânica, por ser orgânica, do que uma influência que não é pequena, né, de um Luciano Huck ou de um Gianecchini. Você associar o Whindersson Nunes ao seu sanduíche, às vezes é mais legal do que você associar o Gianecchini. Por quê?
Porque o Gianecchini é uma figura dos tonzinhos pastéis lá do Nosedive, é uma figura completamente artificial, ele é o que o script manda ele ser. O Whindersson Nunes, por mais que ele siga scripts nos vídeos dele, ele é aquilo ali, ao que tudo indica. Então faz até muito sentido o sanduíche do Bob's ser, parece que né, o sanduíche que ele gosta de comer. Ele fala que ele queria ovo, aí parece que o sanduíche tem ovo, tem uns negócios assim, que ele gosta de comer o pão assim, não sei o que, e aí o sanduíche é daquele jeito. Então isso tem uma chance de ser muito mais positivamente associado com a sua imagem e, portanto, a adesão da sua audiência vai ser maior. Então isso é um negócio muito legal de se perceber dos influenciadores. E uma outra coisa, a segunda coisa, cabeça, que eu percebo, assim, numa análise bem a queima-roupa, né? Uhum. Poucos são os que transitam bem nesses dois espaços, né? No espaço das mídias digitais interativas e no espaço da mídia de massa. E uma pessoa aqui no Brasil que eu vejo transitar muito bem nesses dois espaços e que eu recomendo que vocês deem uma olhada, assim, o canal dele, eu acho que dá de 10 no canal do Whindersson Nunes, é o nosso amigo Celso Portiolli, cabeça. Eu nunca vi. Sério? Cara, você precisa assistir o canal do Celso Portiolli no YouTube. O cara tem a manha. Acho que eu tô gritando. Eu tô gritando porque eu tô emocionado! Sabe? Que aí é aquele negócio, o cara é um cara versado na linguagem audiovisual, beleza, a televisão é o quintal dele, né? Então ele vai dominar muito bem a linguagenzinha ali, os vídeos dele são muito bem feitos, por mais que você não seja o público, e eu tenho certeza que eu não sou o público do Celso Portiolli, eu entendo que aquilo ali tem uma qualidade brutal e que ele transita muito bem, os números mostram isso. E aí, o corolário da história toda, né? Esses caras, os influenciadores digitais e até o Celso Portiolli da vida, que sai de uma jornada lá no SBT e depois vai pra casa gravar vídeo dele fazendo, sei lá, omelete com a filha dele, esses caras, eles estão focados no digital porque o digital mostra números, né, cara? Isso aí é um negócio que a gente não pode fugir. Como a gente está falando de comunicação digital, os números, você mencionou muito bem aí os números do canal lá do Casey Neistat, são números que não dá para contestar, né, cara? E são números, como você também falou, muito maiores do que você conseguiria numa TV. Então, essas métricas, essa possibilidade de verificação, isso é um negócio muito legal. Só que, no entanto, a gente tem que lembrar que numa estratégia de comunicação digital você não precisa ter esses números assustadores em todas as suas ações. Às vezes, você pegar um youtuber ou uma pessoa que tem um impacto ou uma presença não tão grande quanto a do Casey Neistat ou do Porta dos Fundos da vida, você vai ter um engajamento mais real, assim, ou do Whindersson Nunes, você vai ter um engajamento mais efetivo do público, né? Porque quanto maior for o público, mais difícil é você manter uma grande parcela desse público atenta o tempo todo. Então, às vezes, é mais legal você não mirar em audiências gigantescas e pensar naqueles que vão ter uma quantidade considerável só, assim, não precisa ser monstruoso, né? A gente está acostumado com números monstruosos aqui no Brasil por causa das 5 famílias que tomam conta da mídia de massa aqui, né, cara? Mas não necessariamente precisa ser assim. E essa questão de números e você acompanhar tudo, que é o grande, que você falou que é o grande esquema, e aí um outro movimento que eu percebo presta atenção como, por exemplo, vários dos talk shows dos Estados Unidos têm canais no YouTube onde eles põem a programação de lá no canal do YouTube, primeiro por números, e segundo porque realmente você consegue medir as métricas daquilo ali, né? Você não sabe, você não consegue dizer o seguinte, quantas pessoas viram o David Blaine fazer mágica pro Jimmy Fallon quando passou na televisão. Tem um índice Nielsen e etc e tal. Mas assim, o cara que vê esse vídeo de 11 minutos no canal do Jimmy Fallon no YouTube, a equipe do Jimmy Fallon sabe exatamente a hora que o cara chegou, o cara saiu, quando teve mais engajamento, quando teve menos, etc, etc, etc. Isso ajuda muito. Isso ajuda barbaramente. Porque você para de fazer... Para de ser uma briga de faca no escuro. Né? Então... E eu acho que isso é um negócio muito legal do digital, né, cara? Mas eu falei, você ia complementar. Não, então... é isso, assim. Você pode fazer investimentos mais precisos,
gastar menos. Você começa a entender que nem tudo precisa gerar 5 milhões de views. Se não for autêntico, o povo não vai ver. E aí, quando você fala do Whindersson, e eu lembro do Casey, Kéfera, enfim, são pessoas que são, tipo assim, é aquilo ali, entendeu? O estilo de vida do cara é aquilo e é isso que as pessoas querem. Não adianta você emular um Casey Neistat ou fazer um vídeo tipo Whindersson Nunes se você não for eles. Sim. Então, esse tipo, assim, quando eu imagino que ele deve receber diversos pedidos de vídeo para fazer vídeos virais, se não for de verdade, não vai ser viral, não vai adiantar nada, entendeu? Então, assim... Fica tão verdadeiro quanto aquela propaganda do Veja Multiuso, você já viu? Que parece que a moça tá segurando uma câmera. Total. Ah, que vergonha alheia, gente, nossa senhora. Então, uma coisa assim, esse espaço que a gente tá, ele é muito mais solto do que a televisão. A gente, no trabalho, tá conversando com uma pessoa que foi apresentadora de telejornal e tá querendo dar os primeiros passos na produção de conteúdo para a web. E ela falou com a gente assim, cara, eu tô morrendo de medo, porque eu tinha uma equipe muito maior, eu tinha que seguir regra A, B ou C, que é o seguinte, é o que eu quiser. E essa liberdade, às vezes, te dá uma bagunçada, cara. Você não sabe o que você vai fazer. Quando você vê um Celso Portiolli transitar de uma mídia para outra, mandando bem, é porque você vê que ele tá muito à vontade com as duas coisas. Você não tem que ficar medindo posicionamento, medindo expressividade, comprimento de braço. É só você ser o que você é no YouTube, que as coisas tendem a ser mais tranquilas para você, eu diria, Caio. Pois é, cara. E eu acho que a gente deve levar essa lição de ser o que é para a nossa vidinha da comunicação digital, né? A gente tem que tentar construir essa relação e esse discurso e o mais importante, né, cara, esse diálogo de um jeito bem natural, bem bacana, assim. Eu acho que isso aí é o mais importante para uma comunicação digital efetiva, né? E aí, cabeça, eu acho que a gente já pode caminhar para o encerramento desta jornada de hoje. Uhum. Ficou uma referência do Anthony Bourdain, CNN. Se você aí, ouvinte, amigo, sacou qual é essa referência, fique esperto, que tem um texto muito legal que a gente gostaria de indicar. Na verdade, o texto é muito pequeno, mas é uma indicação de como que as notícias falsas elas estão espalhando e como que isso é um problema e que pode ter sido uma coisa que incomodou, eu não diria que determinou, né, mas que ajudou a criar o cenário que a gente viu agora nos Estados Unidos, que é o das notícias falsas se espalhando pelo Facebook. A notícia de que o nosso amigo Anthony Bourdain, numa determinada região dos Estados Unidos, o programa dele, a retransmissora da CNN para aquela região específica, ao invés de transmitir o programa do Anthony Bourdain, transmitiu meia hora de pornografia, né, cara? E aí, quando foram ver, na verdade, não teve nada disso, né? Era só uma belíssima notícia falsa. Todo mundo repercutiu, sem ninguém checar, até perceberem que não houve. Pois é, isso nos chama atenção não só pela questão das notícias falsas, mas pela questão do que o Cabeça acabou de falar, grande audiência. Não está sendo feito jornalismo na maior parte dos veículos. Você está vendo apenas uma replicação de coisas que não são checadas. E isso é muito ruim, isso é muito perigoso, né? Porque é esse tipo de comportamento, por exemplo, que você tem quando espalha-se por aí que o filho do ex-presidente X é dono do não sei o que, é dono do não sei o que lá das quantas, a mansão não sei aonde. Essas notícias, elas vêm não se sabe de onde, quer dizer, sabe-se, né? Mas assim, elas caem na sua timeline de um jeito meio suspeito e as pessoas acabam tomando como verdade. Muitas, não necessariamente essas específicas, mas muitas notícias são replicadas por organismos da imprensa e isso é um negócio muito ruim. Por isso é importante a gente valorizar aquelas iniciativas alternativas que fazem o devido trabalho jornalístico, que é o de checar, né, Cabeça? O fact-checking agora ele fica ainda mais
importante, né? Tipo, é engraçado que antes era uma commodity do jornalismo e agora virou um artigo de luxo. Acho que Pois é. cabe uma discussão mais pra frente aí com profissionais disso, né, Caio? Eu me lembro de uma tirinha, agora eu não vou saber se é dos Malvados, que fala de uma moça que ela era contadora e que ela ganhou o prêmio Pulitzer porque simplesmente ela resolveu checar a origem da notícia, coisa que não se faz mais no jornalismo. Agora eu não vou lembrar se isso é do André Dahmer, não sei. Vale a reflexão, viu, Caio, de qualquer maneira. Vale a reflexão, e reflexo tem a ver com o que você olha no espelho negro. Ai, nossa. Sobe a vinheta, gente, vamos lá. Nossa, essa aí foi pra acabar. Essa foi pra acabar. É. Mas é isso aí. É isso aí, meu caro cabeça. Fica o chamado para a nossa grande audiência que entre lá no aindasemno.me, dá uma olhadinha nas nossas mídias sociais, no patreon.com/aindasemnome e no nosso aindasemno.me/supergrupo ou /telegram. Entra lá e... É isso aí. Caio, até semana que vem, quando você estará aqui em São Paulo, né? Semana que vem ainda não. Semana que vem vai ser a semana que eu vou para São Paulo, então, mas ótimo, na nossa segunda-feira ainda estarei na belíssima Belo Horizonte. Muito bem, Caio. Faço votos que sua semana seja boa, prolífica e que tudo corra bem. Já está correndo, cabeça. A minha semana é o Usain Bolt. Muito bem, é isso aí, é isso que eu gosto. É isso aí. Beleza, galera. Agradecemos a audiência e a sua paciência. E comentários, sugestões, tudo lá no nosso site e também no nosso super grupo. A gente espera a contribuição de vocês. Um abraço, até mais. Até mais. Este podcast é uma produção da Rede. Saiba mais em rede.bz.